enquanto, pra gente não ficar muito atrasado, né? Não acabar pegando muito horário da noite aí. E aí depois o pessoal chega e faz perguntas pra Beleza. estudar. A gente vai ver os 3 exemplos iniciais de C, que são relativas a essa aula 1C aqui. Até então a gente tinha visto só a Python 1. E aí a gente acabou pulando a Python 2. Mas se você olhar aqui, ó, é para revisar um exemplo que a gente já comentou, ver o outro exemplo que seria o da urna eletrônica que a gente também já comentou e aplicar a avaliação, que você vai disponibilizar esses links aqui para elas, ou você pode abrir um QR Code. E aí elas fazem essa atividade. No final vai ter o horário de jogar dinheirinho e vai ter as atividades de envelope que eu já mostrei para vocês onde ficam, que é só vocês virem aqui nesse link. E lá tem uma pasta com todas as atividades por aula. Então é por isso que a gente acabou pulando essa. E a gente vem aqui direto para C1. Que você vai chegar, passar a lista de presença, jogar os dinheirinhos ali para ela, fazer essa dinâmica. Depois você vai vir explicando o exemplo de Olá Mundo, a média e a média com C. Aí a gente chega nas atividades de envelope, que é bem simples essa aqui. Ó. É só... elas vão colar post-its ali numa folha preta tentando fazer uma árvore binária. Essa árvore binária que a Márcia fala é uma árvore que tem tipo, os termos ali de pai, que a gente viu lá no Visual G, depois a gente viu em Python e agora a gente vai ver em C, esses termos traduzidos entre uma linguagem e outra com o significado deles. É só elas colarem ali vários post-its em formato de árvore. Essa é a atividade que elas vão fazer nessa aula. Aí tem um intervalo. E aí elas vão Ô, fazer... Jéssica, Oi. já se desculpa. Você falou assim que na árvore binária eles vão colocar conceitos do que eles estão entendendo na explicação? Isso, eles vão colocar ali o que eles acham que significa, por exemplo. A gente vai ver aqui, de novo, o conceito de variável. Aí eles vão colocar lá as variáveis e o que eles entendem do significado delas de acordo com a sua explicação, o que eles pegaram ali da aula. Ah, vai ter aqui int. A gente sabe que são números inteiros, a gente vai ver aqui na frente que é a mesma coisa, tanto para Python quanto para C. Float, elas vão colocar isso formando ali uma árvore. Não sei se a Márcia mostrou para você essa atividade. Geralmente ela mostra essa atividade que as meninas fizeram lá numa corte bem antiga. Não lembro onde foi, acho que foi Nova Venécia. Foi uma das primeiras cortes que a gente operou. Foi a Márcia mesmo que deu essas aulas. E as meninas fizeram, era um momento livre para elas pegarem os termos que elas conheciam e tentarem passar para... Ei, boa noite. Boa noite. Eu tô passando aqui só pelo roteiro por enquanto. A gente tá falando das atividades de folha que você vai aplicar nesse dia. Esse item 3 Ok. aqui. E aí, as meninas, era só para elas fazerem essa mapa, né? Tipo um mapa mental de tudo que elas entenderam ali da disciplina, as coisas que elas conseguiram pegar, tanto termos da linguagem, como if, else, como conceitos, né? Igual o conceito de variável, igual o conceito de operação booleana ali, igual como o if funciona. E era só para elas fazerem esse mapa mental. E aí elas fizeram em formato de uma árvore. E elas tinham pesquisado em casa, não sei. E elas chamaram aquilo de árvore binária. A Márcia, ela deve ter mostrado para vocês nessa aula inaugural essa árvorezinha que as alunas fizeram. E aí ela gostou muito desse termo. Mas no final é realmente só uma árvore, só um mapa mental de tudo que elas entenderam da disciplina. É como se fosse uma grande revisão para o que elas vão fazer pós-intervalo, que vai ser essa atividade de C aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui é como se fosse uma provinha, ó. Aí, para onde vem o mapa mental que elas fizeram?
Se elas fizeram lá certinho, elas vão saber quais são as palavras que elas conseguem marcar aqui, ó, que são do C. Aqui também elas vão saber como é que printa um bom dia. Elas vão saber para que serve esse código aqui, o que ele faz, como é que elas respondem. Depois vocês deem uma olhada nessa atividade que vocês conseguem, e também tem as de Python aqui, ó, de pensamento computacional em Python, que vocês conseguem ir guiando a aula de vocês para elas saberem responder essas atividades depois. Porque essa atividade, eu não sei se a Márcia comentou com vocês, ela é tanto a avaliação das alunas, no geral, assim, ela vai direto pro pessoal lá da organização. Eles recebem essas avaliações, batem ali com os nomes que eles receberam das alunas, então eles conseguem achar o professor, que era responsável por essa turma. E aquela média delas vai determinar tanto o quanto as alunas conseguiram aprender, como ficou o desempenho delas ali. E se o desempenho geral é muito baixo, a gente acaba revendo ali qual foi a metodologia que você aplicou. Então, essas avaliações são bem importantes. Tentem guiar as aulas de vocês na direção dessas avaliações, quando vocês forem montar seu cronograma. A aula prática de C2, ela vai só fazer mais um exemplinho de Python, de C, e aí tem mais um formulário para elas responderem. Geralmente essa parte aqui nunca dá tempo, que é a parte da urna da urna eletrônica lá que a gente faz, seria esse outro exemplo aqui. Então, tentem focar só até fazer essa parte aqui. Porque C é uma linguagem bem mais complicada. Vocês vão ver assim, para as alunas vai ser mais complicado. Porque ele tem muitos detalhezinhos de ponto e vírgula, de início de função ali, que a gente não entra muito no escopo, mas acaba pegando. E que demora para as alunas evoluírem nesse conhecimento. Então, vocês vão ver que C, elas vão começar a ir mais devagar. Então, alunas que você via que eram muito boas, não é raro elas terem dificuldade ali quando chega na parte de C, tá? O que a nossa mentoria de hoje cobre e o que vocês vão ter que ver pelos MOOCs? A mentoria, ela vai cobrir esses exemplos aqui da aula 1. Então, eu vou explicar para vocês, porque eles já vão dar uma base geral da linguagem. O que acrescenta nos demais 2 exemplos que a gente estuda e que a gente não vai cobrar aqui. É o conceito do while, que vocês já viram, ele tanto no pensamento computacional quanto no Python, então é o mesmo conceito. Só questão ali da forma como a linguagem estrutura essa função, né? E bom, é só isso que tem de novo nos 2 exemplos que não vão ser passados. Então, a Márcia, ela limitou o escopo dessa aula, até porque não daria para fazer 2 aulas em uma aqui essas aulas aqui com as alunas, elas têm 4 horas, as nossas têm 1h30, 1 hora ali. Então ela limitou até esses exemplos aqui, e aí os demais exemplos vocês vão ter que olhar lá no MOOC. E não tem nenhuma dificuldade, são os mesmos exemplos que a gente viu tanto em pensamento computacional quanto em Python agorinha. E aí se tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem ali no privado, que eu vou lá e ajudo vocês. Mas não deve ter dificuldade não. Bom, dado isso, eu vou só anotar aqui no meu controle de presença quem veio. Foi o André.
E aí vamos trabalhar nesses exemplos. Deixa eu só conferir se eu tô gravando. Tô sim. Então aqui eu simplifiquei pra gente, pra poder inserir o exemplo da tabuada no meio. O média com si, eu já vou explicar ali tanto o código da média quanto o código da média com si. Eles são só complementares um do outro. E aí eu consegui inserir aqui pra gente mais um exemplo, que é o da tabuada. Então ficou o Olamundo, tabuada e a média com si. Então, esse aqui é o código, ele é muito próximo do Python, vocês vão ver. Só que ele tem algumas peculiaridades da linguagem. Por que C é tão mais complicado e tão peculiar, como eu falo aqui para vocês? Essa linguagem, a gente tinha visto até então linguagens de alto nível, a gente chama de linguagens de alto nível na programação, que são linguagens que elas estão muito mais próximas do que o ser humano entende do que o que a máquina entende. Então, Visual G ele é uma linguagem de altíssimo nível, a gente entende muito bem ela. Python também é uma linguagem de altíssimo nível. Uma pessoa que fala inglês, ela consegue entender, ler aquele código ali, mesmo sem saber programar. É uma linguagem que está muito próxima do idioma ali que a gente fala, com o objetivo de facilitar o entendimento dos códigos mesmo. A gente facilita ali no pensamento computacional do Visual G para os alunos aprenderem, e a gente facilita ali no Python para quando você estiver codando num time de profissionais, eles conseguirem entender como foi que você resolveu aquele problema ali e consertar eventuais bugs ou atualizações que precisam ser feitas no seu código. Então é por isso que tem esse contexto mais próximo da linguagem humana, e para isso é interessante. Só que, quando a gente faz isso na programação, é um trade-off, né? A gente perde ali em desempenho. Então, Python é uma linguagem que ela roda mais devagar do que uma linguagem que estaria muito mais próxima dos códigos de máquina. Quando eu falo código de máquina, são números binários. A máquina, quando a gente fala do computador, o que ele interpreta ali dos seus códigos, ele faz uma transformação e os seus códigos eles passam para números binários, sequências de números binários ali que ele vai interpretar e vai executar a tarefa que você está pedindo. E aí, quando a gente tem essas linguagens mais próximas dessa linguagem, fica mais fácil a tradução. E aí, consequentemente, é mais rápido. Quando a gente tem aquelas linguagens que estão mais distantes da linguagem de máquina, fica mais demorada a tradução, né? E é por isso que, quando a gente vai passar para a parte dos microcontroladores ali, que é o que as meninas vão trabalhar na robótica, que são os arduinos, a gente usa C, porque a gente precisa que o LED acende ali rápido, a gente precisa que isso aconteça rápido. Logo quando o código dá a liberação, a gente precisa que aquele LED acenda. Tem que ser mais rápido essa dinâmica ali. E aí a gente usa nesses microcontroladores uma linguagem que é mais próxima ali do que a máquina vai entender. Isso aqui é só um contexto geral do porquê que a gente aprende essa linguagem aqui também e porquê que ela é mais complicada. Vocês não precisam levar esse escopo para as meninas, é só um aprendizado a mais para entender porquê que a gente ensina ela também e porquê que a gente usa ela ao invés de usar as linguagens mais fáceis lá. Então, no Arduino, que vocês vão ver com o Solivan a partir de agora, vocês vão usar C++, que é um C assim, mais aprimorado, com mais funções. Então essa base aqui, ela é muito boa para vocês irem para essa metade do curso com o Solivan com uma introdução ali já feita. Uma das coisas que faz ser uma linguagem mais próxima da máquina é que ela não carrega muitas coisas com ela. Não tem
muitas funções ali próprias da linguagem. Por exemplo, a gente tinha ali no Python e no Visual G a função leia ou a função escreval, que elas estavam ali presentes na linguagem e a gente abstraiu o que elas faziam, mas elas iam lá, mexiam ali os pauzinhos dela para poder escrever alguma coisa para o usuário. E isso gasta memória. E aí no C, a gente não carrega essas funções o tempo todo, só quando o programa exige. E aí, pra gente trazer essas funções de volta, a gente usa essa biblioteca aqui, ó. Essa biblioteca que a gente está fazendo include aqui, ela vai trazer as funções de print, que é aqui transporta alguma coisa de dentro do código para fora dele, e a função de scanf, que vai transportar alguma coisa de fora do código para dentro dele. Isso aí é só para vocês entenderem por que tá isso aqui. Vocês não vão levar todo esse contexto para as alunas, mas sempre que elas forem fazer, em todos os códigos que elas forem fazer, tem que ter esse include aqui em cima, tá? Include stdio. E aí, todo o código delas tem que estar dentro dessa funçãozinha aqui, ó. É uma int main que significa a função chave do seu programa. E aí todo o código vai estar dentro dela. Muito similar ao que a gente tinha, e eu até coloquei ele aqui na nossa memória, ao início e fim algoritmo. É como se fosse o início e fim algoritmo aqui do nosso código. Então, quando vocês forem abrir o editor de vocês, eu não sei qual é o editor que vocês vão utilizar. Eu vou utilizar aqui com vocês um editor online, porque eu acho mais simples do que ficar baixando coisa no computador. E também fica mais fácil para o pessoal que não consegue baixar. Eu já vi que tem uma galera de vocês aí que não consegue baixar coisas no computador. Eu uso esse daqui, ó, esse primeiro que aparece quando você pesquisa online editor C, que é o GDB Debugger. E aí quando você abre ele aqui, ó, ele já vem com toda essa estrutura que eu comentei com vocês. Só tirar esse print aqui, ó. Então essa estrutura aqui, ela já é padrão do seu código, você não vai mexer, e todos os códigos que você for fazer, eles têm que ter essa estrutura, tá? Não precisa entrar em detalhes com as meninas, porque disso eu entrei em detalhes com vocês, para vocês saberem a importância, mas é ideal que as meninas não entendam por que isso aqui tá acontecendo, por que elas precisam colocar isso aqui, porque pode confundir a cabeça delas e você já é confuso o suficiente. Então a gente vai ter essa estrutura aqui básica, e aí pra gente imprimir alguma coisa, a gente usa a função print f. Ela é assim, ó, print f. Deixa eu só alinhar aqui. Aí você vai abrir parênteses e aspas, tal qual a gente fazia lá nas outras linguagens, e digita o seu texto aqui dentro. Só que tem um detalhe aqui no C também. Para ele determinar que você foi para a próxima linha, você tem que botar um ponto e vírgula aqui no final. Só isso. Então é bem similar no Python, né? A gente tinha lá no Python era o print, aqui a gente só coloca um F na frente, e toda linha você tem que finalizar com ponto e vírgula. É igual Pascal, né? Sim. Pascal também é uma linguagem mais baixo nível. O Python ele faz isso, mas é internamente, a gente não vê isso acontecendo. Por isso que fica mais simples ali os códigos. Mas ele faz também essas coisas. Para rodar o código, vocês rodam aqui em cima, nesse botãozinho verde, e aqui embaixo aparece o terminalzinho onde ele vai imprimir as coisas que você pediu. De mesma forma, você pode imprimir qualquer coisa aqui dentro dessas aspas, desde que tudo que você quer imprimir esteja aqui dentro. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Tá vendo? Fechar as aspas antes de você terminar o seu texto. Isso aqui vai dar erro. Tá vendo? Ele não entendeu esse caractere aqui antes de você fechar os parênteses. Só isso que tinha dessa função, a gente já conhecia ela.
Eu só tô apresentando ela numa nova linguagem, como se a gente estivesse aprendendo um novo idioma. A gente já sabe o que que significa, a gente só precisa ver como é que faz nessa nova língua. Se vocês forem escolher fazer paralelos, eu gosto de sempre ensinar minhas alunas fazendo esses paralelos com as coisas que elas já aprenderam. Não tentar reinventar a roda na aula e reexplicar tudo que eu já expliquei para elas. Só partir do pressuposto que elas têm esse conhecimento e fazer elas enxergarem que elas têm esse conhecimento. É uma das coisas que eu gosto muito de usar nas minhas metodologias. E se vocês forem optar por isso também, eu sugiro que vocês optem por Visual G. Porque por mais que Python também é fácil, é tão fácil quanto Visual G, fica um pouquinho mais distante delas por ser em inglês. A maioria das traduções ali de código ficam mais próximas do inglês. Então, se vocês forem usar esses paralelos aqui de memória, de lembrar como é que faz na linguagem anterior pra gente pensar em como seria feito nessa linguagem atual, usa Visual G, que fica mais simples. Aqui a gente também vai explicar para elas soma, subtração, multiplicação e divisão. Vou mostrar esse código lá para vocês e vou mostrar as peculiaridades da linguagem para imprimir duas informações. Igual a gente tinha lá no Python, os sinais de operação matemática, tanto no Python quanto no Visual G, eles não mudaram, tá? Eles continuam os mesmos. Então, o sinal de soma é para soma. Deixa eu colocar aqui em cima. Comentário é com 2 barrinhas aqui também, tá? Igual no Visual G. Então, o sinal de mais é para soma, o sinal de menos para subtração, multiplicação é com asterisco e a divisão é com a barrinha. Mesma coisa, que a gente já tinha visto tanto no Visual G quanto no Python. A peculiaridade que a gente tem aqui do C, esse %D aqui, ó, que a gente não tinha visto até então. Eu sugiro depois que vocês olhem aqueles materiais que eu mandei por último para vocês, que é uma... Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó, que tem todas as aulas que os alunos já fizeram, que os professores já fizeram antes. Aqui tem um conteúdo bem interessante sobre C, para vocês darem uma lida também. Então, deem uma olhada nesses conteúdos aqui, que vai ser legal. O Solivan também, que vai ser o próximo mentor de vocês para a parte de robótica. Isso. Ele também tem um material muito bom. Ele acabou não colocando aqui ainda, depois eu vou falar para ele colocar se ele se sentir confortável. Mas ele disponibiliza esse material dele se vocês quiserem pegar. É um material muito mais extenso do que esses que estão aqui. Esses daqui são professores que acabam seguindo bem o meu perfil. A gente gosta de falar bastante e mostrar menos nos slides. Então a gente tem poucos slides, mas a gente usa a aula bastante falando, deixando os alunos fazerem. O Solivan, ele tem outra metodologia. Os slides dele já são praticamente uma grande aula ali, uma grande revisão. Caso vocês queiram pegar, é só pedir a ele. Ele tá no grupo também, então se vocês quiserem, podem pedir a ele lá pelo grupo, que ele disponibiliza para todo mundo. São slides muito bons, eu considero os slides dele até melhor que os meus. Porque os meus slides são do tipo de apoio mesmo. Eu uso para apoiar um conhecimento que eu já tenho ali, só para mostrar graficamente. Então eu não acho que eles servem muito para quem quer revisar o conteúdo, aprender o conteúdo ali. Os do Solivan não, os do Solivan eles servem realmente como uma aula, são extensos sim, mas muito bons. Eu, se fosse vocês, pediria eles. Mas vou passar aqui para vocês assim, mais simples, que a gente só usa esse, eu acredito. Esses porcento aqui, que vocês vão ver depois, que é %D, %F e %S, ou C.
eles servem para você definir qual é o tipo de conteúdo que você vai imprimir ou puxar. Vocês vão ver que no Skype vocês usam a mesma coisa. Então aqui eu estou imprimindo o que vai ser um número inteiro. Então eu uso o %d. Se eu quisesse imprimir então o número inteiro, você vai usar o %d. Aí, se vocês quiserem imprimir um tipo real, que é aquele float que a gente viu, você usa o %f. E aí, se você quiser imprimir um caractere, que são só até aí que o nosso curso vai de escopo, você usa o %c. Acho que só o que não é tão intuitivo aqui é o %d, mas aí para número real, que eu vou colocar aqui do lado, é float, né? Para número real, você usa o f. Então, para float, você usa f. Para caractere, você usa c. Para inteiro, você usa d. Esse é o único diferente, assim. Esse /n aqui no final. Por que tem isso? Vocês lembram que eu comentei com vocês lá no Visual G que tinha uma diferença entre o escrevo e o escreval? Que o escreval ele pulava uma linha no final e o escreva não, o escreva escreveu tudo na mesma linha? Aqui o printf ele escreve tudo na mesma linha, mas se você colocar esse /n aqui no final, você vai pedir para ele escrever na próxima linha. Eu vou deixar um sem /n e os outros com /n para vocês verem a diferença. Tá vendo? Aí aqui tá, a soma é 10 mais 9, 19. Aí aqui ele não pulou uma linha, tá vendo? Porque eu não coloquei o /n. Então ele já fez o cálculo do segundo aqui na mesma linha. Aí para os outros que eu já coloquei /n, ó, ele pulou uma linha e colocou o próximo. Pulou uma linha e colocou o próximo. E assim por diante. Então é para isso que serve esse /n aqui no final. Só para pular a linha. Para você imprimir duas informações juntas aqui, você só separa elas por vírgula, igual a gente tinha visto em todas as linguagens. E lembrar sempre de colocar ponto e vírgula ao final de cada uma das suas linhas, tá? Tranquilo? Sim. O que tem mais é só a chatice da linguagem, não é nada diferente do que a gente já tinha estudado. E aí a gente tem o média com si, que a gente vai apresentar aqui tanto... No caso, vocês já teriam apresentado, né, da versão anterior, vocês teriam apresentado o scanf, que é uma nova função que aparece aqui. Ela tem o mesmo intuito do layer, então ela vai trazer alguma coisa de fora do código para dentro dele. Que ali a gente vai tentar trabalhar com as médias, né, que o usuário vai digitar. Então ele precisa digitar ali aquelas médias, e aí eu leio elas e trabalho com elas dentro do meu código. Isso vocês já teriam trabalhado com eles no exemplo da média, eu só juntei os dois aqui. E a gente tem um conceito de variável aqui. Que aqui ele mistura um pouquinho de Python e de Visual G. Porque aqui no
no C, a gente precisa declarar as variáveis antes, igual a gente fazia no Visual G. Não vai ter uma seção específica pra gente declarar variável, igual a gente tinha o var lá no Visual G. Então, elas vão ficar declaradas aqui mesmo, dentro do seu código. E depois você pode usar elas. Também vai dar erro se você tentar usar uma variável que você não declarou. E é isso. E tem aquela mesma ideia do Python de que você tem que inicializar suas variáveis quando você não for receber esses valores do usuário, ou já colocar valor lá dentro, você tem que colocar um valor inicial nelas. Porque, como eu comentei com vocês lá no Python não ficava claro isso, porque a gente estava sempre colocando um valor na variável. Mas aqui no C, tá vendo que a gente cria elas primeiro e depois a gente usa? Nesse momento que a gente cria elas aqui em cima, a gente coloca lixo dentro delas. Então elas estão com qualquer coisa ali dentro. E aí se eu tentasse fazer igual a gente fazia lá a operação de... que a gente fazia uma comparação com ela, ou fazer uma soma, sem inicializar essa variável, vou até printar uma delas aqui pra você ver. O que houve? Ah, tá. Deixa eu ver se agora vai. Deixa eu ver o que tá dando aqui. O que eu tô fazendo de errado? Acho que eu não consigo imprimir uma variável vazia. Deixa eu ver se é isso. Não. Tá, entendi. Aqui, como eu copiei de lá, às vezes vem com esses caracteres tipo especial, que é o mesmo caractere, só que o programa não interpreta direito. Então, por isso deu esse erro. Tá, e agora? Tá, faltou finalizar aqui o else. Eu esqueci desse negocinho. Eu vou explicar daqui a pouco por que tá dando aqueles erros. Tá. E aqui, por que eu não consigo imprimir a nota 1? Será que é só porque ela tá vazia mesmo? Não faz sentido. Acho que é coisa desse editor aqui mesmo, gente. Eu não consigo imprimir nesse editor, porque ele bloqueia variáveis que estão vazias. Mas no editor comum você consegue fazer isso. Você vai ver que dentro dela tá com lixo. Então sempre inicialize as variáveis de vocês. Esse editor aqui, ele é um editor escolar, é para ensino. Você não consegue fazer códigos de verdade, assim, que você vai usar no mercado, nesses editores mais simples. E aí eles tomam a liberdade de bloquear alguns erros que os alunos podem cometer e pode bugar o seu programa. Porque aqui dentro pode ter qualquer número muito grande, números hexadecimais se aceita aqui. Então ele bloqueia assim para o aluno não fazer besteira.
código agora vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Então a gente tem variáveis do tipo float, né, que são variáveis com um ponto depois da vírgula. A gente cria essas 3 variáveis aqui. Para você criar elas 3 juntas, só você separar elas por vírgula e lembrando que no final tem que ter um ponto e vírgula. Aqui tem o printf, que vai imprimir para o usuário o que eu quero que ele digite. Depois eu vou ler essa nota. E aí a leitura, ela é muito similar ao que a gente viu lá para imprimir. Ah, tá. Já sei o que estava com erro. Agora eu vou conseguir fazer. Faz muito tempo que eu não faço códigos em C. Eu sempre faço em Python. Tô enferrujada já. Faltou exatamente isso. %F para você dizer que você quer imprimir a variável. Agora vai. Faltou agora o ponto e vírgula. Claro. Isso aqui a gente erra, aluno erra, todo mundo erra. Aqui, ó. Esse aqui era o valor dele agora. Talvez esse editor até coloque um valor inicial automaticamente. Mas vamos ver qual vai ser o valor dele quando eu rodar de novo. Esse editor aqui coloca um valor inicial. Mas nem todos fazem. E o que as alunas vão usar lá, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, não faz isso. Então, sempre avisem elas pra iniciar a variável no C, porque é bem chatinho. Ô Jéssica, começou a chover forte aqui na minha cidade, e daqui a pouco, se caso eu saia inesperadamente, é porque minha energia deu um pique, tá? Tranquilo, sem problemas. Porque deu um chuvão aqui, tava dando uma instabilidade na energia agora há pouco, começou a piscar. Aí, se caso eu saia, assim, inesperadamente e não volte, é por causa da energia. Sem problema, você pode pegar a parte que você ficou Ah, faltando tá. lá Beleza. na aula. Eu vou gravar tudo, tô gravando já. Tá bom, tranquilo. Eu não vou sair, não. Eu só tô Tranquilo. avisando caso eu saia e não volte. A gente já tá finalizando, inclusive, porque a Márcia pediu pra cobrar com vocês só esses exemplos. E aqui, principal, é só eu passar o que a linguagem difere do que a gente já tinha estudado. Esses conceitos todos vocês já viram. A gente só precisa ver como a linguagem C aplica eles. Tá. Aqui, então, a gente vai ler, vai digitar para o usuário o que ele precisa escrever pra gente. E aí, depois a gente vai recolher o que ele escreveu. Como as variáveis elas são do tipo float, eu quero recolher aqui do usuário um %F, que é uma variável que tem alguma coisa depois da vírgula. E aí, separa aqui por vírgula, né? E eu quero colocar esse conteúdo dentro da nota. Então, eu coloco esse E comercial. É como se eu estivesse falando em. Então, você escaneia um float e coloca na nota, ou em nota, que é o nome da variável. É mais ou menos assim que vocês leem o scanf. Tranquilo ou confuso? Tranquilo. Quando eu aprendi, né, eu usava assim. A gente vai ler esse conteúdo aqui, esse tipo de conteúdo, seja um float, e eu vou jogar em nota. Esse E comercial aqui não pode esquecer quando você for fazer um scanf. Percebe que ele não existe quando você vai fazer um print. Ó. Você não precisa dizer que você quer printar em nota. Aqui você não vai printar em nota, você vai printar lá na tela do usuário. Então você não precisa do E comercial. Mas aqui, como você quer jogar lá dentro dele o que você leu dentro dessa variável, aí sim você precisa. Aqui a gente tem uma média ponderada também. Aí lembrando, se você usou média simples com as suas alunas, se elas estavam assim, não estavam tão evoluídas, você resolveu que você ia usar média simples com elas, continua aqui com a média simples. Não precisa mudar seus exemplos não, tá? Isso aqui é uma média ponderada, né? Que a gente tem as notas multiplicadas pelo peso dividido pela soma dos pesos. No final, eu vou imprimir essa média. Por que eu coloco 1%.2F aqui, ó? Porque eu quero imprimir ela com 2 casas decimais só. E aí eu coloco esse ponto 2. Se eu quisesse imprimir com 3, era ponto 3
F. Se eu quisesse imprimir com 8, era .8F. É só para determinar quantas casas decimais eu vou usar. Se você não especificar, ele vai colocar quantas casas decimais ele quiser no seu programa ali. Depende ali do editor de novo. Eu acho que esse daqui coloca até 5 automaticamente. Sempre lembrando de colocar ponto e vírgula no final dos seus códigos. E é uma coisa que as alunas vão errar muito. Elas vão esquecer de colocar esses pontos e vírgulas direto. Mas faz uns testes dos seus códigos em casa. Que assim a gente vai conseguir evoluir. Vocês vão conseguir evoluir com elas. Vocês vão ter os erros que elas vão ter em sala de aula previamente. É isso muito que acontece. O que elas mais vão errar são esquecer a vírgula aqui, esquecer o ponto e vírgula aqui, fazer o cálculo aqui errado. Outra coisa que tem aqui nessa linguagem é que o sinal de atribuição é um igual simples, igual a gente tinha visto lá no Python. No Visual G era aquela setinha para dentro, e agora no Python e no C é o mesmo símbolo aqui de igual. E aí isso faz a gente perguntar, como é o símbolo de igual no C, já que o igual está sendo usado ali. Então a gente tem símbolos lógicos no C, a gente tem o menor, o maior, menor ou igual, maior ou igual, diferente e igual. Então, se vocês repararem aqui, são os mesmos símbolos que a gente estava usando lá no Python. Esses vão ser os símbolos de operações lógicas aqui, que eu vou comparar duas variáveis, e de acordo com o resultado dessa comparação, se é verdadeiro ou se é falso, eu vou seguir por um caminho ou por outro, que é o que acontece aqui no nosso if. A gente já sabe o conceito de if. O que a gente precisa aqui é da peculiaridade da linguagem. E aqui em C, a gente precisa sempre que, além da indentação que eu comentei com vocês da aula passada, que é esse espacinho aqui de recuo dentro do conteúdo, em C você precisa... É como se C fosse a junção tanto do Visual G quanto de Python. Então precisa da indentação, mas também precisa do início e do fim. E o início do fim é feito por essas chaves aqui, ó. Então aqui determina qual é o conteúdo do if. Aí você começa um else, você pode começar nessa mesma linha aqui, ou você pode pular para a linha de baixo. Tanto faz. Eu só coloquei assim porque fica mais bonitinho. Então você tem o else, aí tem tanto o recuo aqui da tabulação, quanto o início e o fim dele, que você vai editar por essas chaves. E aí aqui dentro tem só um printf comum que a gente acabou de ver como funciona. Tranquilo esse código? Ô, Jéssica, a chave, então, depois do else, ela poderia também ser na linha de baixo? Como assim? A chave que inicia o else aí, onde você está colocando agora. Essa aqui. A que inicia a função do else, é essa daí. Ela poderia ser na linha de baixo também? Pode ser Assim? assim. Ah, ok. A do if também. Se quiser pode fazer assim. Mais alguma coisa nesse código que é diferente, que vocês viram ali, que vocês não sabem como funciona? Quando eu saí do IFES em 2010, que eu abandonei o curso porque eu estava dando aula, a gente estava em C. Ah, C. Uhum. Aí foi aí que eu saí. A gente tava trabalhando Python e depois C. De C deu vontade até eu de sair. É uma linguagem mais complicadinha. Vocês vão ver que ela tem muitas regrinhas, como esse negócio do ponto e vírgula aqui, esse negócio do porcento aqui. Mas é isso. No mais, ali o conteúdo didático, assim, das funções mesmo, de como fazer as funções, você já tem. E as alunas também já tem, tá? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui para apresentar. E aí eu trouxe o exemplo do caixa de supermercado, porque é o que vocês vão passar na aula 2. Por mais que a Márcia falou assim que não precisava, eu trouxe, não trouxe o da urna eletrônica,
Porque eu realmente acho que não vai dar tempo de vocês fazerem. Se der tempo, parabéns, a turma de vocês é bem evoluída e vocês estão juntos com ela. Mas normalmente não dá tempo mesmo. Eu vou passar ele aqui e a gente vai ver o que tem de diferente nele. Então, a premissa desse exemplo é a mesma. Você vai chegar aqui, você vai iniciar suas variáveis com valores que não vão interferir no funcionamento do seu código. Tem só uma coisa aqui que eu coloquei de diferente que não precisa aqui. Coloquei uma quantidade de produtos que a pessoa comprou e não tem necessidade. Deixa eu tirar. Pronto, só simplificando aqui o código. Então a gente tem aqui um caixa rápido que ele vai contar ali quanto tá dando a sua compra total, sendo que você pode comprar até 10 produtos nesse caixa. Então tem um contador lá que vai de 0 até 9. E também, para parar, além dessa condição para parar, você também pode parar pressionando a tecla P, que ele vai te perguntar cada vez que você colocar um produto lá na maquininha. Então aqui a gente inicializa as nossas variáveis com valores que vão ser neutros para as operações que elas vão sofrer. A variável de soma, ela está sempre sofrendo uma operação de soma, então a gente inicializa ela com o neutro da soma. A variável cont está sempre sofrendo também uma operação de soma, então a gente inicializa ela com o neutro da soma. A variável tecla, ela está sempre sendo lida do teclado, e para ela para o seu código rodar uma primeira vez, ela tem que ser diferente de P. Então você vai inicializar ele seu código com char. Tá vendo? Isso aqui é novo, vocês não tinham visto até então. Char é uma variável do tipo caractere. Char é uma variável do tipo caractere. É uma letrazinha, a gente vai interpretar por uma letra, mas é qualquer símbolo único. Não é um símbolo, não pode ser algo assim, por exemplo. Isso aqui já é um texto, não é assim. Um caractere é assim, simples. Tá. Então aqui eu inicializo as variáveis que eu preciso inicializar, são essas 3. A preço eu não preciso, porque o usuário vai estar sempre me digitando o preço do produto que ele comprou. Então eu não preciso digitar essa. Inicializar essa. Então eu chego aqui, o while ele funciona do mesmo jeito. A única coisa que é diferente que ele tem é que o conteúdo do seu while tem que estar entre parênteses, igual a gente fazia lá na printf aqui. A gente faz na scanf, na while agora a gente precisa fazer a mesma coisa. Ele também tem o seu início e fim, que é feito por essas chavinhas. E aqui também você pode colocar a chavinha na próxima linha, sem problema. E aqui, o sinal de E é feito por esses dois E's comerciais aqui juntos. Então, lembrando, um E comercial é em, significa em. Então, você vai guardar em preço. Dois E's comerciais significa E. Então, a tecla tem que ser diferente de P e o cont ser menor que 10. Então, você vai pedir ali, solicitar o preço para o usuário, fazer o cálculo ali do total da compra dele, incrementar o contador de produtos para saber que o usuário comprou mais um produto. E aí você vai pedir para o usuário perguntando se ele quer parar ou se ele quer continuar. E a gente recolhe essa tecla. Aí aqui tem uma coisa especial que vocês não precisam se aprofundar muito, mas eu recolho primeiro um asterisco C e depois eu recolho um %C. Por que eu faço isso? Porque em C é muito chatinho esse negócio de caractere. Ele salva tudo com um buffer. Então ele salva tudo como se fosse uma memóriazinha que tem tudo que o usuário digitou. E aí às vezes lá pode ter lixo. Como eu comentei com vocês que uma variável vazia, ela pode ter lixo dentro dela.
dentro dessa memóriazinha onde está guardando tudo que o usuário digitou, pode ter lixo. Então, primeiro eu jogo o lixo fora e depois eu recolho a última coisa que ele digitou. E aí esse asterisco aqui significa que eu estou jogando fora, que eu não quero. Então eu recolho um caractere e jogo fora, e o próximo caractere, o último que ele digitou ali, eu vou recolher. O que geralmente é esse caractere que eu estou jogando fora? É um enter, por exemplo. Quando você digita aqui o preço, você digita o valor do seu produto lá, por exemplo, R$50, e aí você dá um enter. Aí esse enter fica salvo lá na memória do buffer. E a gente joga ele fora e depois recolhe a próxima coisa que você digitou. É só por isso. Não precisa se aprofundar muito não, só usa isso aqui como padrão. Depois que rodou 10 vezes aqui, ou seja, você comprou 10 produtos, ou você quis parar, digitou P aqui, ele vai sair desse escopo aqui, ó, que está dentro dessas chavinhas. Vai vir aqui e vai imprimir o total da sua compra. Lembrando que esse ponto 2F aqui significa só que você vai imprimir com 2 casas decimais. Tranquilo? Ou complicado? A gente tem tempo, a gente pode explicar com mais detalhe, se ficou difícil. É mais fácil mexer e ir no erro e no acerto. Sim. É a melhor dica que você pode dar para alguém que tá aprendendo C. Vai mexendo, vai quebrando a cabeça, que você vai conseguir uma hora. Ó, aqui tem como a gente rodar ele passo a passo. Eu nunca tinha testado nessa plataforma. E também não vai ser fácil rodar passo a passo na plataforma que vocês vão usar mais pra frente. Mas tem como. Deixa eu ver. Aqui, ó. É só vocês irem clicando aqui nesse start que ele vai indo pra próxima linha. Tá pedindo pra eu digitar o preço. Então, R$70, o primeiro produto que eu comprei. Não tá rodando passo a passo. Aí ele vai ler qual é o caractere que eu tô digitando. Então primeiro ele vai jogar fora o enter que eu dei aqui. E depois ele vai ler o próximo caractere. Nem dá pra ver as variáveis aqui. Um bagulho bem simples, assim. A gente não precisa ver muito lá dentro das variáveis, porque eu espero que as alunas já tenham visto bastante isso nas outras linguagens. Se eles têm... É uma linguagem mais difícil, até porque é difícil de você ver dentro dela. Vai ser difícil para as alunas rodarem debug. A gente chama de debug esse visto passo a passo de você ver o que tem dentro das variáveis. Esse compilador online aqui que eu estou usando, ele não tem isso. E eu estou usando ele online porque tem gente que não consegue baixar compiladores no computador, porque está usando um computador assim de uma rede, e a rede não permite ele mexer. Então eu estou usando online. E aqui é bem difícil de ver as coisas rodando passo a passo. E assim vai ser com quase todos os computadores de C. Então aqui o total da minha compra tá dando... Desculpa. Tá dando R$160. Então se eu parar aqui agora, ele vai imprimir que o total da minha compra foi 160. É isso. Tentem rodar esses códigos de C. Rodem eles assim, até vocês enjoarem da cara deles, que é só assim que vocês vão pegar mesmo o conteúdo. Não tem nada de difícil aqui. Vocês viram que é o mesmo exemplo, então os princípios que vocês estão estudando são os mesmos que vocês já viram nas outras aulas. E as alunas também, os princípios que elas vão estar estudando aqui são os mesmos que elas já viram nas outras aulas. O que muda mesmo é a dificuldade do C mesmo, que é uma linguagem mais próxima da máquina, então ela é mais complicada. E aí precisa ter mais atenção aos detalhezinhos. Lembrem sempre dos pontos e vírgula no final das linhas. É algo muito importante. E aqui elas vão estar terminando o módulo de programação, então tentem sempre animar elas quando finalizarem esse curso de C, que geralmente é o que tem a maior taxa de evasão, que a gente está tentando contornar, então é por isso que a gente dá os MOOCs a vocês, pede para vocês fazerem eles
realmente mandar o certificado pra gente ter certeza que você tem esse conhecimento para tentar passar isso da forma mais lúdica possível para elas, porque se é uma linguagem difícil, elas precisam aprender para poder terem alguma base ali para mexer nos Arduinos. Mas é uma linguagem difícil, é uma linguagem que as alunas acabam perdendo interesse pelo curso por causa dela. Mas vai dar tudo certo. Se vocês tiverem dúvidas à medida que vocês estão estudando aí por conta própria, pode me mandar mensagem que eu tô sempre disponível ali para responder aos questionamentos de vocês. Talvez eu demore um pouquinho, mas eu respondo. No mais, olhem os conteúdos que os outros tutores deixaram disponíveis para você. Aqui tem muito conteúdo rico para vocês estudarem e montarem o seu próprio cronograma. Peçam ao Solivan também o conteúdo dele, que é um conteúdo muito detalhado. Ele coloca videozinhos do YouTube para explicar algumas coisas, é muito bom mesmo. Ele tinha mais tempo de aula também do que a gente tem, então dava para ele fazer um trabalho bem legal com os meninos. E ele sempre disponibiliza esse conteúdo quando pedem, então pode pedir lá para eles. E não esqueçam de fazer as atividades de folha antes de vocês irem para as aulas com elas, porque elas vão ter dúvida e você precisa saber responder. Você precisa ter esse conhecimento ali das atividades de folha delas. Se possível, pegar um almanaque para vocês, porque é capaz, assim, não ocorre com tanta frequência, para ser sincera, mas pode acontecer das meninas terem dúvidas nos almanaques e virem para vocês com essas questões. Os almanaques, eu não sei se vocês todos tiveram a aula com a Márcia, mas são aquelas atividades de folha que elas recebem um livrinho da corte cheio de atividades neles, onde elas vão colar as moedinhas que vocês vai dar para elas em aula. E um dos pré-requisitos para elas conseguirem o estágio é finalizar todas as atividades desses livros. Então pode chegar a aluna com dúvida para vocês lá na sala de aula e é importante que você saiba responder, tá? Falei de atividade de folha. Não esqueçam, de novo, assim, martelando na cabeça de vocês, de me mandar o certificado de vocês quando vocês concluírem os cursos de pensamento computacional e de Python e C. Me mandem esse certificado para eu registrar ali e vocês poderem receber a bolsa de vocês tranquilo. Aqueles que não fizeram a primeira aula com a Márcia, onde ela explica detalhes da corte e como é o funcionamento e por que ela existe, tentem marcar com ela ou pegar o vídeo com ela. Eu acho que talvez ela gravou, só que ela não disponibilizou ainda. Tentem pegar esse vídeo com ela. Se vocês tiverem mais dúvidas, assim, podem rever os conteúdos que estão lá no meu YouTube. Todas as aulas vão ficar gravadas lá. E no mais é isso. Boa sorte com a turma de vocês. Não esqueçam de preencher a planilha de avaliação das atividades. E boa noite.